Olá, hoje nós vamos para o capítulo 48 do livro do profeta Isaías. Lembrando vocês que nós estamos no segundo Isaías, ou seja, no período do exílio. Primeiro Isaías é do capítulo 1 ao 39, segundo Isaías do capítulo 40 ao 55, e nós estamos nesse período do exílio. Atenção, do exílio em que a gente vê muito falar de Ciro, né, que é o libertador, que a gente vê muito falar das agruras daquele momento do exílio e da esperança do Deus que vai libertar o seu povo. Agora preste atenção numa coisa, é muito importante você lembrar. Nesse capítulo 48, Deus vai censurar os israelitas, mas vai continuar sendo fiel. É como se Deus chamasse atenção, mas diz, apesar de tudo isso, eu ainda continuo com vocês. Então, Deus vai censurar, mas Ele continua prometendo a salvação e continua sendo fiel. Tá vendo? Você vai ver. Depois eu vou te explicar porque os versículos, eles têm uma sequência muito interessante, tá bom? Vamos lá, gente? Então dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, lembra que a gente quer ler a Bíblia inteira, então você pode procurar nas playlists aqui, os outros livros, desde Gênesis, e vem comigo lendo, que é muito importante, porque eu quero mesmo que você leia a Bíblia comigo inteiramente, mas leia a Bíblia com muita profundidade, muito respeito, não lê a Bíblia como se fosse um livro de superstição, não lê a Bíblia como se fosse um livro de preconceito, não, lê com inteligência, tá bom? Tá certo? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 48, depois eu vou explicar como esse capítulo se desenvolve, tá bom? Capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, vós que tendes o nome de Israel e que saístes das entranhas de Judá, vós que jurais pelo nome do Senhor e que invocais o Deus de Israel, mas sem sinceridade nem retidão, porque vós vos declarais da cidade santa, vós vos apoiais no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos exércitos. O que passou eu predisse com muita antecipação, depois me pus à obra e tudo realizou. Sabendo bem que és rígido, que tua cerviz tem músculos de ferro e que sua fronte é de bronze, eu te predisse os acontecimentos com muita antecedência. Antes que acontecesse, eu te preveni, para que não pudesses dizer, foi meu ídolo quem os fez, foi minha estátua esculpida ou fundida que os provocou. Do que ouviste, vês a realização, não deves atestá-lo? Pois bem, vou revelar-te agora novos acontecimentos, ainda mantidos em segredos e que tu não conheces. Foram criados agora e não antigamente, nunca até que ouviste falar disso, de maneira que não poderás dizer, já o sabia. Não, tu nada sabias, tu não o suspeitavas. Eu não te havia feito ainda a confidência, porque sabia que era desleal, chamado rebelde desde o teu nascimento. Eu continha minha cólera por minha honra, dominava sem te ferir por causa de minha glória. Passei-te no cadinho como a prata, provei-te ao crisol da tribulação. Ajo unicamente preocupado com minha honra. Como tolerar que se profane meu nome? A ninguém posso ceder a minha glória. Ouve-me, Jacó, e tu, Israel, que eu chamei. Sou sempre o mesmo, o primeiro, eu sou também o último. Foi minha mão que fundou a terra e minha destra que estendeu os céus. Quando os convoco, todos se apresentam. Reuni-vos todos e escutai. Quem dentre vós predisse esses acontecimentos? Aquele que o Senhor ama fará sua vontade contra a Babilônia e a raça dos caldeus. Eu mesmo falei e o chamei. Eu o fiz vir e lhe dei feliz êxito. Aproximai-vos de mim para ouvir isto. Desde o início, nunca falei às escondidas. Desde que a coisa existe, estou aí. Estou eu aí. E agora o Senhor Deus com seu Espírito me envia. Eis o que diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel.
Eu sou o Senhor teu Deus que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deves seguir. Ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, teu bem-estar se assemelharia a um rio e tua felicidade às ondas do mar. Tua posteridade seria como areia e teus descendentes como os grãos de areia. Nada poderia apagar nem abolir teu nome de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi da Caldeia, proclamai a notícia com gritos de alegria. Publicai-a até a extremidade do mundo. Dizei, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não há sede para eles no deserto, para onde os leva, porque faz brotar para eles água de um rochedo, fende as rochas para que as águas jorrem. Mas não há paz para os maus, diz o Senhor. Muito bem, vamos entender uma coisa aqui muito importante. Eu queria que você entendesse agora como esse capítulo 48 se desenvolve. Algumas coisas importantes você vê aqui. Esse capítulo 48, principalmente o final dele, assinala uma mudança no discurso que nós estávamos acostumados a ver no segundo Isaías. O segundo Isaías, quando começa o segundo Isaías e a gente localiza o segundo Isaías no tempo do exílio, nós ver falar muito de Ciro, a gente se vê falar muito dos ídolos, né, contra os ídolos, né? Havia muita censura, né, contra aqueles que não eram fiéis, né? E agora há uma mudança muito interessante, você vai perceber comigo. A partir do capítulo 48, vai haver uma grande mudança, no discurso. Olha que interessante. Agora, não vai se falar muito de Ciro, não mais vai falar de Ciro. É interessante que acabou, falou bastante de Ciro, agora não fala mais de Ciro. Antes falava-se dessa inconsistência dos ídolos, ídolos não são nada, não vai mais tocar nesse negócio de ídolos. A partir agora do capítulo 48, né? Tinha muita censura para combater essas coisas dos ídolos, agora também não se faz mais essa censura muito ferrenha de prometer castigo, não tem mais. Olha que interessante, você vai perceber comigo, a partir do capítulo 48, agora vai se falar mais da ternura de Deus. Olha que interessante, da ternura de Deus, né? E aí a gente volta por um tema que foi quando começou o segundo Isaías, lá no capítulo 40, o tema do confortar o seu povo. Na verdade, quando a gente começa o segundo Isaías pelo capítulo 40, o tema é do confortar o povo, do consolar o povo. De repente essa linguagem muda e fica mais dura, mais agressiva, chamando atenção contra os ídolos, da fidelidade, falando muito da libertação do Ciro e tal. Agora você vai ver mudando. Agora volta-se para aquele tema do consolo, consolar, confortar o seu povo, né? E é interessante que volta a origem desta segunda parte do livro. Agora preste atenção que eu quero deixar claro para você como se desenvolve esse capítulo 48. Eu vou deixar uma tabelinha para você e vou dar uma sugestão para você. Depois de você estudar comigo essa tabelinha, volte lendo o capítulo 48 a partir desse esclarecimento que eu te dei. Acompanha comigo aí como que se desenvolve o capítulo 48. Vamos lá. O capítulo 48, gente, ele tem 22 versículos. 22 versículos. Tá. Do versículo 1 ao 2, nós vemos o quê? Deus lança uma interpelação solene, né? Deus chama atenção, uma interpelação solene. Do versículo 3 ao versículo 6, nós temos os acontecimentos passados que foram preditos e que foram realizados. Deus fala, eu falei isso e aconteceu, né? Do versículo 6 ao versículo 8, nós temos os acontecimentos que estão sendo preditos e que vão acontecer. Deus falando, eu vou falar uma coisa para você que nunca foi falado, mas vai acontecer. Do versículo 9 ao versículo 11, é uma certa chamada de atenção falando,
Não que os israelitas fossem dignos do que eu estou fazendo por eles. Não é que eles sejam dignos, não é que eles merecem, mas eu faço. Né? Do versículo 12 ao versículo 15, a gente vê aquela noção de que Deus pode suscitar qualquer libertador como ele suscitou Ciro. Deus pode suscitar Ciro, então. E ele realmente suscitou Ciro para libertar o seu povo. O versículo 16, um versículo aí, o profeta é testemunha disso. Porque o profeta fala assim, aproximai-vos de mim para ouvir isso. Né? Do versículo 17 ao 19, faz-se uma admoestação dizendo, ó, Israel nunca deveria ter se desviado de Deus. Nunca, né? Ou seja, por que Israel se desviou de Deus? Nunca deveria ter se desviado de Deus. Do versículo 20 ao 22, quando a gente termina, ou seja, não se desespere, gente. Não se desespere, pois a libertação está próxima. Bom? Então vocês viram, gente, que interessante como que se desenvolve e desenrola o capítulo 48? Eu queria depois, com essas informações, você pudesse tomar o capítulo 48 e ler-se de novo, lembrando dessas chaves de leitura que eu passei para você agora, né, desses versículos, tá bom? Mas o interessante é, como eu disse para você, nós voltamos agora a uma linguagem mais terna, mais amorosa, mais amável. Deixou muito aquela coisa do exército, do poder, do dominador, do libertador e tal. E Deus se torna muito terno. Você vai começar a ver agora a ternura de Deus de uma forma muito clara. Aliás, Deus é isso mesmo. Né? Às vezes a gente fica, Deus é Deus dos exércitos, Deus é Deus do poder, Deus é Deus do combate, Mas Deus é sobretudo o Deus da ternura. Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribuda, radix Davide. Aleluia.